Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos dois átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale dos filhos de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seus filhos: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que tenho lhes mandado, toda a lei e os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes de milhares em todas as cidades fortificadas de Judá, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 33, eu fiz a leitura até o versículo 16. Aqui é a respeito do reinado de Manassés. Você pode ler também esse texto. Fala sobre o reinado de Manassés no segundo livro de Reis, no capítulo 21, do versículo 1 até o 9. A Bíblia nos diz aqui que este homem, este rei Manassés, ele tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e ele reinou por 55 anos. A palavra de Deus nos diz que ele fez o que era mal perante o Senhor. Versículo 2. Segundo as abominações dos gentios, do povo que o Senhor tinha expulsado das possessões da qual o povo de Israel tinha tomado posse. Ele tornou a edificar tudo aquilo que foi destruído com respeito à idolatria. Ele fez muito mal. Na própria casa do Senhor, ele edificou altares. O Senhor tinha proibido, o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Ele edificou altares para todo tipo de adoração.
Ele queimou os próprios filhos, diz o versículo 6, como oferta no vale do filho de Inom. A oferta aqui, o sacrifício a Moloque, que recebia sacrifícios humanos. A palavra nos diz que ele adivinhava pelas nuvens. Ele era agoureiro, praticava feitiçarias, ele tratava com necromantes, com feiticeiros. Ele prosseguia cada dia a fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Está escrito aqui no verso 6. A palavra de Deus nos diz que o ímpio, o homem que é ímpio, o ímpio quer dizer aquele que desobedece a Deus, que vive uma vida de impiedade, ou seja, uma vida de desobediência a Deus, vai de mal a pior. Ele tinha 12 anos de idade, 12. E a cada dia ele ia crescendo na estatura, mas a comunhão com Deus não existia. Ele provocava a Deus a ira. Versículo 6, no final, provocava o Senhor a ira. Ele colocou imagens de escultura de ídolos que ele tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa, em Jerusalém, que escolhi todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o meu pé de Israel, desta terra, que destinei a seus pais, como também que tinha cuidado de fazer tudo que eu tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos, que foi dado por Moisés. Manassés, ele negligenciava tudo aquilo que Deus queria que fizesse. Ele não atendia, ele não fazia, ele não obedecia a Deus. E ele levava o povo a pecar e a seguir na idolatria, na feitiçaria, nas adivinhações, na necromancia, em todo tipo de pecado ele estava envolvido e envolvendo o povo de Deus. Manassés, o versículo 9 diz assim, que ele fez errar o povo de Judá e os moradores de Jerusalém, tanto na parte sul quanto na parte norte do país, todo o povo, todo Israel estava agora errando, pecando, idolatrando, se prostituindo. E então ele fez pior do que todas as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. A vida dele, deste rei aqui, Manassés, você olhando aqui, nós vemos a palavra dele, foi o pior dos reis. E ele governou 55 anos. Quando o governante, ele age de maneira maligna, que tem um procedimento maligno, contrário às boas ações que Deus quer que se pratique, o povo sofre. Aí o Senhor, Deus, o Senhor que é misericórdia, o Senhor que é todo amoroso, um Pai de amor, Deus, o Senhor, falou com ele, e com o povo de Judá, e com o povo de Jerusalém, com o povo do norte e o povo do sul, com toda a nação. Deus falou com eles. Mas a palavra diz que eles não lhe deram ouvidos. Nós não sabemos como é que foi que Deus falou. A Bíblia não revela como é que Deus falou, mas a Bíblia diz que Deus falou. Então nós temos que ver, às vezes na nossa vida, nós estamos prosseguindo na nossa jornada diária e estamos caminhando, às vezes estamos fazendo errado, às vezes estamos em desobediência a Deus, mas o Senhor quer um conserto. O Senhor quer que nós paremos, que atentamos para a sua palavra, porque Ele fala conosco. Hebreus começa nos dizendo a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, que havendo o Senhor falado outrora, nos tempos antigos, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, dias que nós hoje também estamos vivendo, o Senhor nos fala pelo Filho, através do Espírito Santo. Por quê? Porque o Senhor corrige aquele quem ama, aquele a quem quer bem. O Senhor fala para o nosso bem. Mas o Senhor falou com Manassés e com o povo dele, com o seu povo. Mas eles não lhe deram ouvidos. Eles não quiseram ouvir Deus. Eles não quiseram obedecer a Deus. Eles não quiseram retornarem para o Senhor. Então o Senhor trouxe, o versículo 11 diz que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria. Era o povo mais cruel daquela época. Era o pior povo que tinha sobre a terra naquele tempo. Então, o rei
o exército do rei da Assíria, os príncipes, eles prenderam este rei Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Eu chamo a tua atenção aqui para esta palavra, com ganchos. Veja, os assírios, o povo da Assíria, eles tinham um costume. Eles colocavam ganchos ou argolas no nariz, eles furavam o nariz da pessoa, colocavam um gancho ou argola. E então, um rei, quando era derrotado por eles, ele era carregado, ele era puxado, igual um boi ou um outro animal, pela argola ou pelo gancho. Aqui estava, então, puxando perante o povo, diante do povo, e mostrando o rei vencido. A humilhação do rei era muito grande. Ele era humilhado publicamente, ele era puxado como um bicho, como um animal. Dá para você ver isso? Dá para você imaginar a cena? Então o Senhor levantou o rei, levantou o exército do rei da Assíria e veio contra Manassés. Vieram prender este rei. Eles foram e amarraram e prenderam com este gancho. E ele foi preso, foi levado para a Babilônia. Ele estava no país dele, onde ele estava para ter um bom governo, igual o pai dele tinha feito. Mas ele não quis. O pai dele era o rei Ezequias. E você sabe quem foi o rei Ezequias. A palavra de Deus nos diz que o pai dele, o rei Ezequias, o versículo 24 do capítulo anterior, aqui no capítulo 32, diz assim, que Ezequias teve riquezas e glória em grande abundância, no verso 27. O versículo 29 fala que ele possuiu ovelhas e vacas em abundância. Por quê? Porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Aí fala aqui ainda, no verso 30, Ezequias prosperou em toda a sua obra. Então Ezequias foi um rei que fez obras de valor. O versículo 32, aqui, de 2 Crônicas, para ver como é diferente o pai do filho, Manassés, filho de Ezequias, diz que ele, no versículo 32, quanto aos mais atos de Ezequias e as suas obras de misericórdia. Então, as obras de misericórdia de Ezequias ficaram registradas na história, foram boas obras. Hoje, representando que nós, os cristãos, temos também que estar praticando estas boas obras. Mas voltando aqui para Manassés, ele não seguiu o exemplo do pai dele. Ele não seguiu o exemplo de Ezequias. Foi muito mal. Foi muito mal. Mas ele se prostituiu com toda a idolatria, com toda a sorte de adivinhações, de agoureiros, de práticas de feitiçarias, com necromantes, com feiticeiros. Então agora estava preso, humilhado, com aquele gancho enfiado no nariz e o povo puxando ele para lá e para cá, para exibi-lo como troféu, para humilhá-lo. E ele então foi levado para Babilônia. Um rei, quando era posto no trono por Deus, ele recebia a unção de óleo, a unção de rei. Então, quando um homem era posto como rei, era um grande privilégio que recebia da parte de Deus. O Senhor dava então para esta pessoa um grande destaque, um grande privilégio. Mas ele não aceitou, ele recusou, ele fez pouco caso da unção e do privilégio que ele desfrutava da parte de Deus. Ele não quis saber. Ele abriu mão de Deus. Ele desistiu de Deus. Ele quis fazer do jeito dele. A palavra nos diz que ele foi um péssimo rei. Então, ele foi preso. Mas lá em Babilônia, veja você como é que Deus é misericórdia. Lá em Babilônia, ele buscou o Senhor. Mas ele não quis saber. Mas a palavra diz, ele, versículo 12, ele, Manassés, angustiado, ele suplicou
deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Precisou chegar neste ponto para ele buscar a Deus, angustiado. A angústia precisou tomar conta e invadir a sua vida, a sua alma. Ele teve angústia na alma. Ele suplicou ao Senhor seu Deus e ele muito se humilhou. Você consegue imaginar um homem com uma angústia muito profunda, suplicando o Senhor, e ele muito se humilhou. A palavrinha aqui, humilhou, a palavra que diz que ele se humilhou, aqui no grego, o humilhar-se, no grego, é tapeinoo, tapeinoo. A palavra humilde, ser humilde, no original hebraico, aqui do texto, ser humilde significa chapau, chapau, com L, chapau. Humildade no grego, tapeinoporosune. Em hebraico, ser humilde, né? A pessoa humilde, tem um outro nome, é anavá, anavá do hebraico. Então ele muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Aí voltando, aqui estamos no capítulo 33, voltando para o capítulo 7 de 2 Crônicas, o Senhor tinha feito uma promessa: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se orar, se buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E desde agora, o verso 15, desde agora os meus olhos estarão fixos neste lugar, para a oração que se fizer neste lugar, para esta casa que eu escolhi e santifiquei, para que esteja o meu nome, para que nela esteja o meu nome. Então agora Deus estaria confirmando que ele usaria de misericórdia, mas ele não estava na casa do Senhor, não, ele estava em Babilônia. Mas mesmo assim, angustiado, ele suplicou ao Senhor. E ele muito se humilhou. Às vezes, é necessário chegar neste ponto para reconhecer que Deus é Deus. Então ele se humilhou muito perante o Deus de seus pais. Quando fala seus pais aqui, a palavra de Deus está se referindo a Abraão, Isaque e Jacó. Tenha isso em mente. Que o Senhor fez aliança com eles. O versículo 13 diz que ele fez-lhe oração e Deus se tornou favorável. O coração de Deus, ele se alegra quando a pessoa com a alma angustiada suplica e muito se humilha perante ele e faz oração. Deus tem prazer em atender a oração. Deus tem prazer em ouvir nossas orações. Deus tem prazer de ver a nossa humilhação. Esse mesmo povo aqui, o povo de Nínive, o povo da Assíria, Deus mandou o profeta Jonas, Ionã, Rionã, é o nome de Jonas em grego, em hebraico, Ionã. Deus mandou Jonas ir lá levar a mensagem: olha, dentro de 40 dias, Nínive será subvertida, vai ser destruída. A palavra nos diz que o rei, imediatamente, depois de receber aquela mensagem curta e dura, dentro de 5 dias, Nínive será subvertida. Uma palavra pesada, sem esperança, apenas de sentença de condenação. O rei se humilhou, fez o povo se humilhar, vestiu-se de saco e cinza, colocou-se no pó, clamou ao Senhor, e nem os animais podiam comer nem beber, todo mundo tinha que entrar em jejum. E o Senhor usou de misericórdia para com uma nação estranha. E Deus agora estava usando de misericórdia com Manassés, porque ele, angustiado, suplicou ao Senhor. E ele muito se humilhou. Não importa o quanto uma pessoa erra, não importa o quanto uma pessoa peca, não importa o quanto uma pessoa se afaste de Deus. Deus é o Deus da segunda oportunidade, da segunda chance. Sempre é possível recomeçar, sempre é possível se voltar para Deus. O filho pródigo voltou.
Ele reconheceu, ele se humilhou e ele voltou para casa. Aqui fica esta grande lição para nós. Nós não precisamos chegar no ponto que a nossa alma esteja toda envolvida em angústia, que a nossa vida esteja totalmente fechada e como que se estivéssemos em um beco sem saída. Nós não precisamos disso. Nós podemos buscar o Senhor no dia da nossa alegria, da nossa comunhão, da nossa paz. A todo momento não é necessário chegar a este ponto. Ele chegou a este ponto. Angustiado, humilhado, ele suplicou ao Senhor. E Deus atendeu a oração dele, viu a humilhação dele, porque ele muito se humilhou. Ele fez oração. E Deus se tornou favorável para com ele. Deus foi favorável para com ele. Um dia, o povo de Israel ia ser morto, os judeus iam ser mortos no reinado da Pérsia, na época de Ester, da rainha Ester. E o rei, ele não podia receber nenhuma visita se não tivesse sido marcado com antecedência. Não podia chegar na sala do trono de supetão, de qualquer jeito, não podia, seria morto. Os guardas pegavam e matavam. Existia um protocolo. Com antecedência, a pessoa marcava uma audiência, marcava um dia, marcava um horário, fazia uma agenda, vamos assim dizer, e depois o rei, por sua bondade, atendia a pessoa. Mas o povo correria perigo, estava correndo perigo, o povo judeu, por causa da forca que já estava preparada. Uma forca com 20 metros de altura, que estava preparada. Um homem estava tramando a matança do povo de Deus. E a palavra fala bem claro que o Senhor permitiu que Ester fosse ter uma entrevista. O povo jejuou, ela jejuou, e ela foi rápido e entrou, e o rei estendeu o cetro real, ele usou então de misericórdia para com ela, ele foi favorável para com ela, estendeu o cetro para ela, o rei. E agora nós vemos que a própria forca, que aquele homem que quis o mal do povo de Deus, ele foi enforcado nela. Você conhece a história. Eu estou contando por cima para você entender. Deus foi favorável. Deus foi favorável com muitos homens e mulheres na história da palavra de Deus, na Bíblia. Porque ele fez oração, porque ele se humilhou, porque ele suplicou. Não tem como Deus não te ouvir, Deus não te atender quando você se humilha perante ele, quando você suplica, quando você faz oração. Deus atendeu-lhe a súplica. Deus foi favorável para com ele e o fez voltar para Jerusalém. Nós não sabemos como foi o processo, mas o Senhor deu libertação para ele. Tirou o gancho, tirou a argola do nariz, tirou a sua humilhação e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Ele retornou para o reino. Então, ele reconheceu que o Senhor era Deus. Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Agora ele fez um concerto com Deus. Agora ele entrou na presença de Deus. O versículo 14 em diante fala que depois disto, ele edificou o muro de fora da cidade de Davi. O muro estava caído, estava arruinado. Ele edificou o muro de fora da cidade, ao ocidente de Gion, lá no vale, fez uma separação. A entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou mais alto também, pôs chefes de milhares em todas as cidades fortificadas de Judá. Então, ele preparou o povo, ele organizou tudo, ele edificou, ele fez uma restauração. Foi uma renovação muito grande, espiritual, na vida dele e na vida do povo. Então, eles fizeram um muro para se separar, eles voltaram agora a ser povo de Deus, povo consagrado, povo agora que ia servir o Senhor. E o muro separando do pecado. Ele tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também a todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. A casa do Senhor hoje, aonde que é?
Lembre-se que o templo, Jerusalém, foi destruído, não tem templo. Onde está a casa do Senhor? Onde é a morada do Senhor? A palavra diz bem claro que nós somos o templo do Espírito Santo. Somos nós o templo do Espírito Santo. Nós hoje somos o templo do Senhor. Então, dentro de nós, em nossos corações, temos que aprender esta lição. O ídolo, as coisas que não agradam a Deus, tem que ser tirado também. E tem que ser lançado fora. Ele lançou fora da cidade. Não foi nem na cidade. Que tirou da casa do Senhor, foi lançado fora da cidade. Nós temos que lançar para bem longe essas pequenas coisas que estão conosco, que atrapalham o nosso dia a dia a servir a Deus. A nossa pequena incredulidade, a nossa pequena dúvida, o nosso pequeno medo, a nossa pequena vaidade, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa cobiça. Está entendendo? Então estas coisas têm que ser afastadas. Ele restaurou o altar do Senhor. O verso 16 fala, ele restaurou o altar do Senhor e sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Elias, ele consertou o altar do Senhor quando estava com os profetas de Baal lá no Monte Carmelo. Ele consertou o altar que estava quebrado. Ele ajeitou, ele arrumou o altar para depois clamar ao Senhor. Nós temos que fazer uma restauração, nós temos que fazer uma limpeza interior, nós temos que rever algumas coisas que temos para buscarmos ao Senhor, para sacrificar ao Senhor, para oferecer ao Senhor ações de graças, louvor, as nossas ofertas, para podermos servir o Senhor com excelência. Deus quer que o sirvamos com excelência, com o melhor que nós podemos dar. Então, ele humilhou-se perante o Senhor. O que Deus espera do povo pecador e ingrato não é apenas uma aparente melhora de comportamento, desculpas, promessas ou compromisso de maiores ofertas. Não. O que o Senhor espera é que o povo verdadeiramente se humilhe diante dele. Humilhar-se diante de Deus é lançar fora todo o nosso orgulho, todo o nosso ego, todo o nosso querer imperioso. A humilhação é incompatível com a nossa natureza humana, que ela não gosta de ceder, ela não gosta de dobrar-se ou render-se diante de Deus. A natureza humana não gosta dessas coisas, mas precisamos fazer. Nós somos novas criaturas em Cristo. Lembre-se, Deus quer um coração quebrantado. Um coração que esteja triste por causa do pecado, da situação. Deus quer um coração abatido, um coração arrependido, que não confie em sua própria força, mas na força do Senhor. Este é o caminho que permite que nós possamos voltar para Deus. Enquanto nós quisermos lutar com nossas próprias forças, com as nossas próprias energias, com nossos bens e com o nosso próprio dinheiro, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós seremos derrotados pelos problemas, pelas dificuldades que vêm aí pela frente. Mas quando nós nos humilhamos sob a poderosa mão de Deus, nós podemos descansar nele, porque ele vai fazer maravilhas, ele vai realizar maravilhas em nossas vidas. Você pode acreditar. Que Deus, o Senhor, te abençoe e te guarde. Que o Senhor seja contigo a cada dia. Que a bênção, que a graça, que a paz de Deus seja contigo. Se você ainda não se inscreveu em meu canal no YouTube, se inscreva. E compartilhe com seus contatos. Que o Senhor te abençoe. Paz. Paz. Amém.